Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão aqui às vésperas da nossa prova do concurso da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Gustavo Faria e a gente fala, a partir de agora, sobre alguns aspectos essenciais do direito processual civil para esse nosso exame. O professor Cirilo Augusto Vargas será mais uma vez o nosso examinador. Vou inclusive trazer alguns temas que de alguma forma se conectam com alguns escritos, com algumas produções acadêmicas dele, para a gente tentar cercar aí sobre alguns pontos importantes envolvendo os temas mais recorrentes e mais contemporâneos do processo. Uma primeira abordagem que quero fazer aqui com vocês, pessoal, diz respeito acerca da Defensoria Pública no processo civil. Eu quero tratar um pouco sobre a questão da Defensoria Pública e a Curadoria Especial, que você sabe, é a função exercida pela Defensoria no processo civil, mas uma função não típica, não aquela função de defesa dos vulneráveis sob o ponto de vista econômico, mas, nas palavras do seu próprio examinador, a Curadoria Especial como sendo o exercício da denominada função atípica da Defensoria, quando o órgão estatal estaria atuando em prol de uma pessoa juridicamente hipossuficiente e não economicamente desvalida, disse o seu examinador aqui num texto que trata dos poderes instrutórios do curador especial. Mas antes até de chegarmos na questão dos poderes instrutórios, vamos dar aqui uma analisada em aspectos relativos às hipóteses de nomeação do curador especial, com algumas verticalizações, notadamente da jurisprudência do STJ. Claro que você sabe que uma das hipóteses de nomeação do curador especial é quando o incapaz não tem representante ou tem representante com interesses conflitantes com o do representado. Enquanto durar essa situação de incapacidade, deverá ser nomeado um curador especial em favor desse incapaz. Quando se fala em interesses conflitantes, pessoal, essa colisão ela decorre daquela situação em que o ganho de causa pelo menor, de alguma forma, puder repercutir de forma negativa na esfera jurídica ou na esfera até mesmo moral dos seus representantes. E nesse contexto de nomeação de representante com interesses conflitantes com o do representado, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça ele analisou se era necessário nomear o curador especial nos casos em que os pais de um incapaz transacionaram acerca de parcelas alimentares vencidas e que eram devidas em favor desse incapaz. E aqui, nesse julgado do informativo edição extraordinária número 12 deste ano, o STJ disse que não. Ele disse que o fato de os genitores transacionarem sobre parcelas pretéritas dos alimentos devidos à criança ou adolescente não configura por si esse conflito de interesse entre os representantes e o incapaz, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades para que se então avalie a real necessidade de nomeação de um curador especial. Então, por si só, essa situação fática não desencadeia a necessidade de nomeação do curador. Muito bem. Ótimo. Uma segunda hipótese aqui de nomeação do artigo 72, com a sua respectiva complementação, é a nomeação do curador especial em favor do réu preso revel, enquanto não for constituído em seu favor um advogado. E uma questão que também já chegou ao STJ e foi alvo de análise num julgado publicado em informativo de jurisprudência é se, em favor do réu preso revel, deverá ser nomeado o curador especial, se esse réu ele foi citado em liberdade e foi preso apenas no curso do seu prazo de defesa. Então imagine que ele foi citado em liberdade, no curso do prazo de defesa ele foi preso e não contestou. Será necessário nomear curador especial mesmo nesse caso? O STJ entendeu que sim. Veja, aqui no informativo 503 ele nos traz essa situação, em que houve a situação pessoal do réu, que ainda estava em liberdade, mas essa citação foi seguida do recolhimento deste a estabelecimento prisional, ainda durante o curso do prazo para a defesa. Nesse caso, o juízo de primeiro grau decretou a revelia nesse caso e prolatou sentença, que transitou em julgado. O STJ entendeu que era caso de decretar a nulidade do título executivo,
porque mesmo que o réu ele tenha sido citado ainda em liberdade e preso apenas no curso do prazo de defesa, será a hipótese de designação do curador especial. Nossa terceira hipótese extraída aqui do artigo 72 é a hipótese do réu-revel citado de forma ficta, réu-revel citado por edital ou citado com hora certa, enquanto ele não constituir advogado. Agora, cuidado. Primeiro, obviamente, uma observação apenas de texto de lei, que não basta ter sido citado de forma ficta, não basta ter sido citado por edital ou com hora certa, é preciso também que ele tenha sido rével e, ainda mais importante, será que, na visão do STJ, será necessário nomear curador especial se esse réu ele foi citado de forma ficta, citado por edital ou citado com hora certa, e ele não apresenta sua defesa ou apresenta a sua defesa intempestivamente, mas com procurador constituído nos autos? Então o réu foi citado por edital, foi citado com hora certa, constitui advogado nos autos e é rével, o que é perfeitamente possível. Ele é rével porque, apesar de representado nos autos, ele não apresenta defesa ou apresenta intempestivamente. O STJ disse, bom, aparentemente a gente configura aqui a hipótese do CPC. É um rével citado de forma ficta, mas não haverá necessidade de nomeação de curador especial. Perceba, porque, segundo ele, não há necessidade de curador especial nesse caso, mesmo que ficta a citação do rével, quando ele comparece aos autos, regulariza a sua representação e apresenta uma contestação intempestiva, ou mesmo deixa de contestar por vontade própria, esponte própria, como se diz aqui, aplicando-se a espécie àquela máxima, né? O direito não socorre os que dormem. Dormientibus non succurrit jus. Ok? Então, bastante cuidado, porque aqui mesmo configurando a hipótese do réu-revel citado de forma ficta, não haverá nomeação de curador especial, porque a revelia decorre de uma intempestividade da contestação ou por ter deixado de apresentar essa contestação por vontade própria. Cuidado, informativo 469. E não se esqueçam ainda, apenas para arrematar essa discussão sobre as hipóteses de nomeação de curador especial, que lá no artigo 671 a gente também encontra uma hipótese de designação de curador especial lá no procedimento especial do inventário, em favor do réu ausente, se não o tiver, ou ainda em favor do incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista ali aquela colisão de interesses, algo que até vai ao encontro daquilo que vimos na primeira parte do artigo 72. E por fim, lá na ação de interdição, o artigo 752, que também prevê que, a partir de 15 dias a contar da entrevista do interditando, ele poderá impugnar o pedido. E, se ele não constituir advogado, deverá ser nomeado em seu favor o curador especial. Então, curador especial em favor do interditando que não constituiu o advogado. Agora, muito cuidado. Especificamente sobre os poderes do curador, o curador especial, em texto específico sobre o tema, o seu examinador ele já defendeu que não devem ser admitidas limitações quanto aos poderes instrutórios do curador especial. Ele se contrapõe de uma forma bastante categórica a certos posicionamentos, segundo os quais, em algumas hipóteses, a produção de prova, especialmente a prova pericial, estava sendo negada em virtude tão somente de a parte estar assistida pelo curador especial. Então percebo, até fiz questão de trazer essa pequena parte aqui desse texto do seu examinador, em que ele destaca que a defesa do réu ausente, citado por edital ou com hora certa, concede ao curador bastante cuidado, rigorosamente os mesmos poderes instrutórios se comparada com a defesa da pessoa presente. Nesse sentido, não pode sofrer limitação baseada nesse equivocado raciocínio de que a defesa do réu ausente é um mero formalismo destinado a afastar os efeitos da revelia. E ele conclui, se o juiz, após receber a petição de defesa, negar a produção da prova oportunamente requerida,
com base numa suposta limitação do poder instrutório do curador especial, ele estará dosando o exercício do contraditório, correspondendo aqui a uma literal do princípio, ou uma violação literal do princípio da isonomia, né? Como se, assim, o simples fato de a parte estar assistida pela curadoria especial faria com que ela teria ali direito a uma representação de segunda categoria. Então, contrapondo-se veementemente a esse posicionamento, a essa linha de raciocínio, a posição do seu examinador. E a propósito, ainda falando sobre os poderes instrutórios, os poderes de uma forma geral do curador especial, veja que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes e importantíssimos, ele tem caminhado nesse mesmo sentido, de valorizar, né, e colocar a posição do curador especial em destaque quando, por exemplo, aqui nesse julgado do informativo edição extraordinária número 11, o STJ nos dá a seguinte leitura. Percebe-se que, da análise dos dispositivos legais que regem a atuação do curador, não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria no atendimento do munus de curador especial do réu revel. Sendo assim, olha como isso aqui facilmente vira uma alternativa para a sua prova. É possível a DP, como curador especial, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de uma execução deflagrada, aqui no caso específico contra o curatelado. Então, aqui valorizando essa possibilidade de uma atuação sem essas restrições indevidas àquilo que o curador especial pode deduzir. No mesmo sentido, também não custa lembrar a súmula 196 do STJ, que permite que, ao executado, citado por edital ou por hora certa que permaneça revel, tenha em seu favor a nomeação do curador especial, a quem se reconhece a legitimidade para apresentar embargos. Embargos, a propósito, já decidiu o STJ, em julgado da Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao juízo para oposição de embargos à execução. Muito embora, observem, é um julgado mais antigo, um julgado de 2010, mas ele pode ser visto de uma forma mais ampla para a apresentação de embargos em quaisquer execuções, mas só lembrando que hoje, nos embargos do CPC 2015, a apresentação de garantia do juízo é desnecessária. Ela é necessária apenas para a obtenção de efeito suspensivo. Então, de toda forma, o curador especial não terá que se preocupar com a garantia do juízo de uma forma geral para oposição de defesa em sede de execução. Outra questão que chegou ao STJ disse respeito à possibilidade de o curador especial não apenas contestar, mas também reconvir. E aqui, nesse julgado do informativo 613, o STJ disse que sim, por que não? O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor do réu revel citado por edital. Poder esse, o de reconvir, que se encontra inserido nesse amplo conceito de defesa. Então perceba, não só o seu examinador, mas também o STJ caminha num sentido de ir contra essas limitações eventuais a matérias de defesa ou ainda a poderes instrutórios da Defensoria Pública quando atua no exercício desse munus, esse importante munus de defesa do juridicamente hipossuficiente e não do economicamente, ou não necessariamente, do economicamente desvalido. Um outro ponto que eu acho fundamental a gente revisar, que é o ponto da moda, né, tendo em vista a sua atualidade, vai dizer respeito à questão da curadoria especial e os honorários advocatícios. Primeiro, começando por algo que nunca houve muita dúvida acerca do ponto, mas não deixa de ser necessário a gente apenas confirmar essa informação, de lembrar que quando a Defensoria Pública atua na qualidade de curadora especial e, eventualmente, a parte que ela assiste é vitoriosa, são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Veja, apenas para confirmar, segundo o entendimento do STJ, a Defensoria, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente dos honorários sucumbenciais se o seu assistido se sagrar vencedor na demanda.
A grande dúvida que sempre houve dizia respeito àquela questão em que a Defensoria estava atuando, mas quando do outro lado nós tínhamos, por exemplo, o Estado de Minas Gerais. E aí, durante muito tempo, prevaleceu no STJ o teor da súmula 421, segundo a qual os honorários não seriam devidos nesse caso. Não são devidos quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. O STJ aqui, que de longa data considerava a existência de uma confusão patrimonial, caso o Estado, por exemplo, tivesse que pagar honorários à Defensoria. Mas, claro, não custa reforçar a altíssima chance de cobrança disso no seu concurso, que o Supremo Tribunal Federal, neste ano, de uma vez por todas, ao julgar o tema 1002 de repercussão geral, destacou que sim, é devido o pagamento de honorários nesses casos em que a Defensoria representa a parte vencedora, ajuizada em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, e não aquele ao qual pertença, como dizia o STJ, expressão que era muito criticada. Então, sim, independentemente de ser contra o ente público. Lembrando, claro, que esse valor é devido exclusivamente ao aparelhamento das defensorias, vedado o rateio entre os membros da instituição. O STF aqui destacando a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública, concluindo por ausência de subordinação ao Poder Executivo e, naturalmente, superando aquela tese, aquele argumento de confusão patrimonial. E o STJ? O STJ já começou a se alinhar a esse entendimento do Supremo, como a gente percebe aqui desse julgado do informativo 786, em que a segunda turma, já acolhendo o entendimento do Supremo, assegurou o pagamento de honorários à Defensoria, independentemente do ente público com que litiga. Tá certo? Outro ponto, ainda envolvendo a Curadoria Especial, esse tema riquíssimo, é a questão desenvolvida aqui pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade ou desnecessidade de recolhimento de preparo recursal quando a Defensoria está atuando nessa qualidade. E aqui, no informativo 641, a Corte Especial, entendendo que recurso interposto pela Defensoria como curador especial está dispensado do pagamento de preparo. Ora, exigir preparo nesse caso, especialmente, imagine, a Defensoria atuando em favor de um réu citado por edital e que por isso foi revel, não faria nenhum sentido, porque praticamente seria impor à própria Defensoria esse ônus de recolhimento do preparo. A propósito, vejam, é de se observar que, se o réu é revel e está sendo assistido pela Defensoria, a exigência do pagamento das custas processuais implicaria, na prática, a impossibilidade de interposição do recurso, uma vez que não se pode esperar tampouco exigir que o curador especial faça esse pagamento. Gustavo, mas o fato de a parte estar assistida pela Defensoria já não lhe assegura o direito à gratuidade de justiça? Automaticamente não, Claro que você deve estar se lembrando que o STJ firmou o entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo assim ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Então veja que riqueza desse tema, com vários elementos envolvendo a atuação da DP, em especial em sua relação com o munus da Curadoria Especial. Agora, a gente vai lá para o capítulo da Defensoria Pública no CPC, nos artigos 185 e seguintes, mais especificamente do artigo 186 em diante, em que eu quero trabalhar algumas questões especialmente voltadas para a atual jurisprudência do STJ, relativamente à questão do prazo em dobro, intimação pessoal, etc. Vamos nessa? Comece comigo aqui pelo artigo 186, tão conhecido de todos, que lembra do benefício do prazo em dobro, a prerrogativa do prazo em dobro em favor da Defensoria para todas as suas manifestações processuais. Primeiro ponto de complementação. Será que esse benefício se estende a eventuais defensores dativos que o Estado eventualmente tenha que convocar? Importante julgado aqui do STJ, que ratifica
o entendimento da Corte Especial, no sentido de que esse benefício sobre o qual estamos falando, ou essa prerrogativa do prazo em dobro, vejam, ela é deferida aos defensores públicos ou integrantes de serviço estatal de assistência judiciária, não se estendendo aos defensores dativos, mesmo que credenciados pelas Procuradorias Gerais dos Estados por convênio com a OAB. Então, uma importante complementação aqui vinda de julgado da Corte Especial do STJ. Ainda sobre o prazo em dobro, claro, vale sempre lembrar que no que toca ao parágrafo 3º, aqui o Código estende essa prerrogativa aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei, assim como às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria. Uma discussão que sempre houve acerca da extensão dessa prerrogativa a escritórios de práticas jurídicas de faculdades é se essa prerrogativa se estendia apenas às instituições públicas ou também às instituições privadas. E o STJ, ele então vem firmando o entendimento, como a gente percebe aqui desse julgado da Corte Especial, publicado no informativo 740, de que a prerrogativa do prazo em dobro também se aplica a escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. Eu até reconheço que há decisões, até mais recentes do que essa, de alguns órgãos fracionários do STJ em sentido contrário, mas essa é uma decisão da Corte Especial que, na minha visão, com base no artigo 927 do CPC, é precedente vinculante e deveria estar sendo observada por todos os órgãos fracionários, também do Superior Tribunal de Justiça. Ainda sobre o prazo em dobro, claro que você se lembra que o parágrafo 4º diz que não há essa prerrogativa quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio para a Defensoria. Então, se há prazo específico para a prática de um ato pela Defensoria, prazo esse previsto no CPC, a gente não vai duplicá-lo. Gustavo, e aquele prazo lá do artigo 975 do Código, o prazo da rescisória? Como é a interpretação que vem dando aí a doutrina majoritária acerca dele? Ele passa de 2 para 4 anos para caso de propositura de AR pela Defensoria? Bom, não é esse o entendimento que tem prevalecido. Dê uma olhada comigo, professor Gajardoni, lembrando que para a propositura de rescisória, não tanto pela incidência do parágrafo 4º desse artigo, que é o parágrafo que a gente está estudando, mas principalmente por se tratar de um prazo decadencial e, portanto, um prazo de característica material e não processual, tem se entendido pela inaplicabilidade da duplicação desse prazo para a propositura de ação rescisória. Muito bem. Feitas essas considerações sobre o prazo, faça agora comigo aqui algumas reflexões sobre a prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria. Vejam, o parágrafo 1º do artigo 186 lembra que o prazo para a Defensoria tem início com a intimação pessoal do defensor, que se faz nos termos do artigo 183, parágrafo 1º, que, claro, você se lembra, assegura a intimação pessoal por meio de carga ou remessa, claro, aqui se eu estou pensando em autos físicos, ou por meio eletrônico, se eu estou pensando em processos informatizados. Lembrando, claro, em especial, quando se trata aqui de intimação pessoal por carga ou remessa, que, conforme destaca a doutrina, com amparo na jurisprudência dos tribunais superiores, veja, nos casos em que a intimação se der por entrega dos autos com vista, vale lembrar, esse evento é considerado para contagem de prazo, e não aquele eventual momento em que o defensor público dá ciência acerca daquele ato a ser praticado. Então, é com a entrega dos autos com vista. Decisão recentíssima do STJ a propósito, dizendo respeito a esse benefício da intimação pessoal, quando aqui, no informativo 794, ele destacando que essa prerrogativa, atenção, ela se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, públicas ou privadas. Então, tanto o prazo em dobro
quanto pela interpretação do STJ, a prerrogativa de intimação pessoal. Outra importante regra ainda no contexto da intimação, que também nos puxa para algumas complementações, é a do parágrafo 2º desse artigo, que lembra que a requerimento da Defensoria, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Então, se apenas a parte pode tomar determinada providência ou prestar alguma informação, o que a Defensoria pode requerer? Que o juiz, então, intime pessoalmente a parte assistida para que tome aquela providência ou preste aquela informação. E essa prerrogativa, será que ela pode ser estendida? Será que ela é extensível aos defensores dativos? Veja, a pergunta ela é porque o Superior Tribunal de Justiça, aqui nesse julgado do informativo 703, disse que sim. Disse que é admissível a extensão dessa prerrogativa de se requerer a intimação pessoal da parte, nos termos aqui desse parágrafo 2º, ao defensor dativo. Defensor dativo, nomeado em razão de convênio entre a OAB e a Defensoria. E para a gente fechar aqui essa análise desse capítulo específico, claro, não custa nada sempre lembrar da responsabilidade civil do membro da Defensoria Pública. Veja, o membro da DP será civil e, cuidado sempre com essa palavra, né? Eles gostam de trocar a palavra regressivamente por diretamente. Não, ele será regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Cuidado, aqui também eles adoram trocar fraude por culpa. Então, quando no exercício de suas funções agir com dolo ou fraude, ele será civil e regressivamente responsabilizado. Gustavo, e nesse caso, proposta uma ação contra o Estado que então tem direito de regresso contra o defensor? Como tem sido entendida a questão da admissibilidade de denunciação da lide pelo Estado em desfavor do defensor? Veja, tem se destacado na doutrina que a denunciação da lide vem sendo negada quando implicar ampliação da causa de pedir pela inserção desse elemento subjetivo, vai ser no caso o dolo ou a fraude, nas demandas que versem sobre responsabilidade objetiva. Se a demanda é contra o Estado baseada na responsabilidade objetiva, a introdução desse elemento subjetivo, ou seja, a discussão sobre dolo ou fraude, vem fazendo com que se negue ou que se tenha negado em decisões recentes a denunciação da lide. Sobra então a ação regressiva direta contra o defensor público por parte do poder público, oportunidade em que deverá demonstrar o dolo ou a fraude do primeiro. Tudo bem? Ótimo! Feita essa reflexão sobre esse capítulo aqui que envolve a Defensoria, eu quero tratar de um tema que talvez seja um dos mais importantes. Se eu fosse fazer uma aposta, entre os vários temas que me parecem prováveis na sua prova, certamente o tema a seguir estaria ali numa escala, dentro de um pódio assim, do top 3, que é o tema da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Então vamos fazer uma análise desse recente e importantíssimo tema, que para mim é certamente um dos temas hoje mais importantes para as provas da Defensoria. Falar na Defensoria como custos vulneráveis é falar, como você já deve estar imaginando, da Defensoria como guardiã dos vulneráveis. É uma forma atípica de intervenção de terceiros pela Defensoria. Então esse é um primeiro ponto importante. A ideia de custos vulneráveis é trazer a ideia de uma forma atípica de intervenção de terceiros pela DP. Uma forma atípica de intervenção de terceiro que faz com que ela leve a perspectiva de pessoas em situação de vulnerabilidade àquelas causas que envolvam direitos desses grupos. A Defensoria, então, agindo como porta-voz da realidade desses grupos, dos interesses desses grupos, para subsidiar o processo de tomada de decisão judicial. O professor Maurílio Casas, um defensor público do estado do Amazonas, que é quem cunhou esse termo custos vulneráveis,
traz aqui para a gente um importante conceito de defensoria pública como custos vulneráveis, ao lembrar que ela representa uma forma interventiva da defensoria em nome próprio e em prol dos seus interesses institucionais. Atenção! Uma atuação que é subjetivamente ligada aos interesses dos vulneráveis e objetivamente ligada aos direitos humanos, representando a busca democrática do progresso jurídico-social dessas categorias mais vulneráveis no curso processual e no cenário jurídico-político. Claro que é inevitável uma relação da Defensoria Pública Custos Vulneráveis e o Ministério Público Custos Iuris. É possível que se faça, claro, uma relação entre essas figuras, mas, claro, o Ministério Público com o papel de manutenção da ordem jurídica, ao passo que a Defensoria Pública como custos vulneráveis, com essa missão de buscar o progresso jurídico dos necessitados, não é isso? Mas, induvidosamente, essa é uma relação possível. Como destaca aqui, também em um outro texto de coautoria do professor Maurílio Casas com a professora Giovana Pinto, destacando-se que ressalta-se a existência de uma defensoria interveniente ao lado da parte e de seu advogado, à semelhança do MP em seu atuar interventivo. O MP, apresentando seus pareceres no processo civil, independentemente de as partes serem auxiliadas por excelentes advogados privados, e tudo feito com lastro na sua respectiva atribuição constitucional. Do mesmo modo, por certo, deve ocorrer com o custos vulneráveis. E você poderia me perguntar, Gustavo, assim como já foi afirmado em outras provas, existem fundamentos constitucionais e infraconstitucionais para a atuação da Defensoria como custos vulneráveis, muito embora essa expressão ainda não esteja prevista em lei? Sim, sem dúvida alguma, há tanto fundamentos constitucionais como infraconstitucionais para essa atuação. Constitucionalmente falando, costuma ser citado tanto o artigo 5º, inciso 74, quanto o artigo 134. Por que esses artigos tão conhecidos aí de todos vocês como fundamentos constitucionais para a atuação da Defensoria como custos? Porque a Constituição Federal, quando ela apresenta a figura da Defensoria Pública, ela não limita por qual instrumento a Defensoria Pública ela vai atuar. Essa atuação que pode, portanto, se dar por uma representação postulatória, como é mais frequente, por legitimação extraordinária, essa atuação que pode ser também por amicus curiae e, por que não, também como custos vulneráveis. Então, em vista dessa ausência de limitação da Constituição acerca dos instrumentos pelos quais a Defensoria vai exercer sua missão, induvidosamente, a atuação como custos vulneráveis também pode se encontrar por aqui. Infraconstitucionalmente, tem sido citada a própria lei da Defensoria Pública, a Lei Complementar 80, de 94. Por exemplo, vou te dar 2 incisos aqui do artigo 4º que vão estabelecer essa relação. Quando diz ser função institucional da Defensoria, entre outras, promover todas as espécies de ações capazes de propiciar a tutela dos vulneráveis. Ou ainda, além do inciso 7, aqui no inciso 10, quando se fala em promoção da mais ampla defesa e ainda a admissibilidade de todas as espécies de ações que propiciem a adequada e efetiva tutela dos vulneráveis, enfim, induvidosamente, a lei da Defensoria também propicia essa conclusão. E cuidado, para mim um dos mais importantes artigos da lei, aqui do Código de Processo Civil agora, e que a doutrina em peso tem dito, que o CPC de 2015, ele então consagra a ideia da Defensoria Pública como custos vulneráveis e é uma grande aposta que é a do artigo 554, parágrafo 1º, que trata lá das ações possessórias multitudinárias, ações possessórias coletivas, aquelas em que figure no polo passivo um grande número de pessoas. Aqui nesses casos, então, o Código agora é expresso ao dizer que, se nessas ações tivermos envolvimento de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a Defensoria Pública deverá ser intimada.
E aqui, então, essa intimação vai se dar para que ela atue na condição de custos vulneráveis. E percebam que a Defensoria, então, nessas ações, muitas vezes ela tem exercido um duplo papel. Ela tem exercido esse papel de custos vulneráveis, mas, eventualmente, também o papel de representação daquele número, daquela coletividade que está ali como no polo passivo dessas ações. Vejam, a DP, nesse caso, tem assumido um duplo papel, o de representação da coletividade e o de custos vulneráveis. Essa admissão é importante para além da possibilidade de representação, uma vez que tem consequências para a interposição de recursos no processo, bem como para a possibilidade de uma adequada representação processual da coletividade, trazendo elementos ao processo que superem o interesse individual patrimonial predominante nas possessórias. Especificamente quanto a essa possibilidade aqui de DP, como custos vulneráveis e interposição de recursos, essa é uma grande distinção que se costuma fazer da atuação da Defensoria, eventualmente como amicus curiae em determinadas causas, e a atuação da Defensoria como custos vulneráveis. Porque se por um lado o amicus curiae tem uma grande limitação na esfera recursal, porque ele só pode opor embargos de declaração, e recurso contra acórdão que julga o mérito de IR/DR, aqui, quando a Defensoria atua como custos vulneráveis, ela então vai escantear essa limitação e tendo ali uma plenitude de atuação muito mais presente do que quando atua eventualmente como amicus curiae. E lembrando ainda, essa atuação como custos vulneráveis, ela pode se dar tanto em processos individuais, como em processos que versem sobre direitos e interesses coletivos. Veja, a propósito, o professor Cássio Scarpinella Bueno, lembrando que com base na missão institucional que lhe é reservada, é irrecusável a compreensão de que a Defensoria deve atuar em processos jurisdicionais individuais e coletivos, também na qualidade de custos vulneráveis, promovendo a tutela adequada dos interesses que lhe foram confiados. E a propósito, numa demanda individual, bastante atenção, numa demanda individual envolvendo uma questão afeta à obrigação dos planos de saúde de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa, o STJ, num julgado extremamente importante e paradigmático, admitiu a figura da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Julgado muito importante, publicado aqui no informativo 657, onde ele destacou: admite-se a intervenção da Defensoria, que no caso foi a Defensoria da União, mas isso não traz nenhum problema, nenhum déficit para a gente pensar isso sob a ótica da Defensoria dos Estados, como custos vulneráveis, na hipótese em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. Foi num importante caso aqui envolvendo a senhora Ondina Bergamo, que ajuizou uma ação combinatória com pedido de antecipação de tutela contra a Amil e Italseg Saúde S.A., alegando que estas se recusaram a autorizar o custeio de um certo medicamento de que necessitava para o tratamento de uma cirrose hepática. Enfim, havia pedido condenação da SES ao custeio das despesas que se fizessem necessárias para a importação do fármaco e tendo, então, a Defensoria atuado na condição de custos vulneráveis. Reconhecendo o STJ que, em razão da vulnerabilidade desse grupo de consumidores potencialmente lesados, e ainda a necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a Defensoria, então, estava legitimada nessa atuação na qualidade de custos vulneráveis. Tá claro? E óbvio, uma relação que também aqui, a meu ver, se faz absolutamente necessária, também sobre um tema absolutamente contemporâneo e importante, que é a atuação da DP como custos vulneráveis no contexto dos litígios estruturais e dos processos estruturais. Vamos dar uma olhada nessa reflexão? Quando a gente fala em litígios estruturais, ou problemas estruturais, pessoal, a gente está falando daqueles problemas que se configuram a partir ali de um estado de coisas que necessita de reorganização
aqueles problemas que revelam um estado de desconformidade que de alguma forma imponham uma reestruturação em alguma organização burocrática. Por exemplo, um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional ou mesmo da situação dos moradores de rua. Percebam, esses conflitos, litígios ou problemas estruturais que são questões de ampla gama, tal como aquelas que envolvam direito à saúde, sistema carcerário, sistema educacional, meio ambiente, questão indígena, entre outras. Mas o fato é que, diante das peculiaridades desses chamados litígios estruturais, que por sua natureza são problemas complexos, são problemas policêntricos, multifatoriais, tem-se percebido a incapacidade do processo civil de lidar, esse processo clássico, de uma forma eficiente com esses problemas. E para lidar, então, com esses problemas estruturais, a fim de se reorganizar aquela situação de crise, aquele estado inconstitucional de coisas, é que entra o processo estrutural, que tem como objetivo justamente alterar esse estado de desconformidade. O processo estrutural que busca alcançar um estado ideal da situação, busca alcançar a possibilidade de gerar uma transição entre estado de coisas. Enfim, o processo estrutural é aquele que busca resolver, por intermédio da jurisdição, um litígio estrutural, pela reformulação de uma estrutura burocrática que é causadora ou, de alguma forma, responsável pela existência da violação que origina o litígio. Essa reestruturação se dará por intermédio da elaboração de um plano aprovado pelo juiz e sua posterior implementação, geralmente ao longo de um considerável período de tempo. E perceba, diante de uma das características desse processo estrutural, que é justamente a multipolaridade, porque os problemas estruturais envolvem, claro, diversos núcleos de posições e opiniões, muitas delas antagônicas, a gente tem percebido que a doutrina e a jurisprudência têm determinado que os processos estruturais sejam mais abertos à participação de terceiros, para que possamos ter uma maior legitimidade democrática nas decisões que são proferidas nesses processos, devendo-se dar voz aos inúmeros atores, a esses inúmeros grupos que possam eventualmente ser atingidos. E é aí justamente que o próprio STJ tem reconhecido a possibilidade, em alguns casos, de se fazer necessária a intervenção da Defensoria como custos vulneráveis. Vejam, nesse julgado da terceira turma, o STJ entendendo que para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito seja construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a compreensão, participação e consideração de fatos, argumentos, possibilidades e limitações do Estado em relação aos anseios da sociedade civil adequadamente representada no processo, por exemplo, pelos amici curiae e, por que não, pela Defensoria na função de custos vulneráveis. Permite-se, assim, que processos dessa natureza, que revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, sejam utilizados para a construção de caminhos, pontes, enfim, que levem à resolução definitiva do conflito estrutural. Aqui, nesse caso, tratava-se de uma ação civil pública em que se discutia a questão de acolhimento institucional de menor por período superior àquele previsto como o teto legal. Então, induvidosamente, há uma clara relação, uma nítida relação entre os litígios estruturais que são resolvidos ou que se busca resolver por meio dos processos estruturais e, claro, uma atuação da Defensoria como custos vulneráveis, como guardiã dos vulneráveis, como porta-voz dos interesses desses grupos vulneráveis, para que se possa também nesses processos buscar maior legitimidade democrática e, como se diz, o progresso jurídico dessas categorias. Tá bom? Qual que é o nosso próximo tema? Quero trazer aqui algumas novidades legislativas importantes, lembrando que o nosso edital prevê que mesmo alterações legislativas posteriores ao edital podem ser cobradas. Então eu queria destacar que aqui no Código de Processo nós tivemos neste ano de 2023 pelo menos
três importantes inovações. Bastante cuidado com elas. A primeira, aqui trazida pelas leis 14.620 e 14.711, aqui no capítulo dos títulos executivos extrajudiciais. Eu vou tratar dessas duas leis em conjunto porque as duas interferem no artigo 784 do CPC. Veja, o artigo 784, que traz o nosso rol de títulos executivos extrajudiciais. Você sabe que um desses títulos é o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Fato é que a jurisprudência do STJ já de algum tempo para cá vem admitindo que sejam considerados títulos executivos extrajudiciais também contratos eletrônicos que contenham assinatura eletrônica. Vejam, nesse contexto, havendo uma pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico certificado por um terceiro desinteressado, é possível reconhecer a executividade desse contrato. E nesse contexto, o STJ, inclusive, entendia ser desnecessária a assinatura das testemunhas. Percebam, ele já entendeu que, nos termos de sua jurisprudência, admite-se excepcionalmente documentos não previstos em lei como título executivo extrajudicial, a exemplo do que eu queria chegar, o contrato eletrônico e mesmo sem a assinatura de duas testemunhas. E foi nesse contexto que a legislação, então, aqui especificamente a Lei 14.620, trouxe um parágrafo 4º ao artigo 784, lembrando que nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei. E que nesses casos, seguindo aquela linha da jurisprudência do STJ, é dispensada a assinatura de testemunhas, sempre que for que a assinatura de quem está ali celebrando aquele negócio puder ter sua integridade conferida por um provedor de assinatura. Uma mudança aí que claramente dialoga, né, com a evolução ou a revolução tecnológica pela qual estamos passando e que tem impactado aí diretamente, né, a realidade negocial, as formas de celebração de negócios jurídicos. Então, cuidado com essa mudança do parágrafo 4º. E mais recentemente, o artigo 784 agora ganhou um novo título executivo extrajudicial, aqui no novo inciso 11A, que é o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores. Bom, acerca do contrato de contragarantia, se você quiser ir um pouco além e compreender melhor o que é esse contrato, eu gravei e está aqui no meu canal um vídeo especificamente tratando e explicando esse novo título executivo, que é o contrato de contragarantia que as seguradoras fazem com aqueles que tomam um seguro, são tomadores de um seguro-garantia. Então, se uma empresa ela fez um contrato de seguro-garantia para assegurar o cumprimento de uma obrigação perante um terceiro, a seguradora, para então, eventualmente, em caso de ter que ressarcir aquela segurada pela inadimplência da tomadora do seguro-garantia, ela celebra um contrato de contragarantia para ir atrás desse tomador do seguro-garantia. Por hora, eu vou apenas fazer essa rápida menção, tá? Pedindo para que você se atente com esse novo título, certo de que se você quiser uma explicação mais cuidadosa sobre o que é esse contrato, você encontra aqui no meu canal um vídeo específico sobre isso. E mais recentemente também tivemos aqui nossa terceira alteração do CPC neste ano, introduzida pela Lei 14.713 de 2023, que diz respeito aqui a um importante tema para vocês, atinente às ações de guarda. Veja, o Código de Processo ganhou aqui um novo artigo 699-A, segundo o qual, nessas ações, as ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e de conciliação, que está prevista lá no capítulo das ações de família, o juiz indagará às partes e ao MP se há risco de violência doméstica ou familiar,
fixando uns 5 dias para a apresentação de provas ou indícios. A boa compreensão desse novo artigo do CPC exige que você perceba que essa Lei 14.713, ela também trouxe uma novidade no Código Civil. Porque vejam, eu vou para o Código e depois volto para o CPC. Porque o Código Civil agora tem uma nova redação no artigo 1584, parágrafo 2º, que trata de guarda compartilhada. Veja, porque esse parágrafo diz que se não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, se ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar, será então permitida a guarda compartilhada. Aí veja a novidade da lei. Vejam, salvo, então eu tenho aqui alguns salvos, e o primeiro é quando um dos genitores declarar que não deseja a guarda, isso não me interessa neste momento, e o segundo, que é quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou de familiar. Então percebam comigo, se havendo probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, o Código Civil veda a guarda compartilhada, voltando ao slide, é natural que, antes de iniciar a audiência de mediação e de conciliação nessas ações de guarda, o juiz indague acerca da possibilidade, indague acerca de risco de violência doméstica e familiar. Porque se houver provas ou indícios suficientes, então a questão da guarda compartilhada restará comprometida, ok? Então bastante cuidado com essas inovações legislativas. Outro ponto que queria trabalhar com vocês, que julgo muito importante, diz respeito a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal neste ano, reconhecendo a inconstitucionalidade de alguns dispositivos do CPC ou dando interpretação conforme a Constituição a alguns dispositivos do Código de Processo. Então vamos lá? Cuidado para esse destaque. Claro que todos vocês sabem que o Código de Processo Civil, no artigo 52, ele traz a competência para as ações em que o Estado seja parte. Bom, se o Estado ou o Distrito Federal estão na condição de autor, mas vamos focar por hora no Estado, claro que você se lembra que as ações propostas pelo Estado serão propostas perante o domicílio do réu. Aqui nenhuma particularidade, é quase uma regra geral do processo. Agora, o artigo 52 prevê que nas ações em que o Estado seja réu, o autor tem 4 opções, quais sejam a de propor a ação no foro do seu domicílio, no local de ocorrência do ato ou do fato, no foro da situação da coisa ou ainda na capital do Estado. Fica muito claro, pela análise desse dispositivo, que um Estado, portanto, pode ser demandado perante outro Estado. E o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que essa norma afasta o Poder Judiciário Estadual da atuação nas questões de direito afetas àqueles entes públicos subnacionais. Além disso, esse tipo de norma permite que funções administrativas ligadas ao pagamento de precatório sejam exercidas por autoridades de outros entes federados, o que gera, então, uma interferência grave na gestão e no orçamento públicos daquele Estado. E por essa razão, aqui no informativo 1092, o STF nos lembra que no julgamento dessas ADIs é inconstitucional essa regra. É inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do foro deve se restringir aos respectivos limites territoriais. Então, muito cuidado com esse entendimento do Supremo, que avançou para o artigo 46, parágrafo 5º, que prevê que nas execuções fiscais elas deverão ser propostas no foro do domicílio do réu, no foro de sua residência ou ainda no foro do lugar onde for encontrado. Aqui também o Supremo reconheceu que essa norma dificulta a atuação dos estados, que podem ter que demandar perante o judiciário de um outro ente federado, o que é então possível até mesmo de gerar ali uma guerra fiscal, tendo em vista que se eu tenho um estado A julgando uma execução fiscal do interesse de um estado B, naturalmente pode acontecer que isso propicie uma decisão que busque favorecer aquele estado que está julgando a causa. Enfim, fato é
que, diante dessas circunstâncias, o Supremo ele entendeu que é necessário atribuir interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Então, importante decisão do Supremo envolvendo aqui a constitucionalidade de alguns dispositivos do CPC. Em outra perspectiva, o Supremo ele se debruçou num dispositivo que versa sobre execução contra a fazenda pública. Acredito que estejam se lembrando que o artigo 535, parágrafo 3º do CPC, lembra que no cumprimento de sentença contra a fazenda, se ela não impugna a execução ou se suas arguições são rejeitadas, sendo o valor um valor reduzido, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente foi citado, vejam, teremos aqui a formação da requisição de pequeno valor, que você bem conhece, a ser paga num prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, e a atenção vem agora. Mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. E o Supremo entendeu que essa necessidade de depósito em banco oficial é inconstitucional. Veja, aqui no informativo 1092, ele destacando que é inconstitucional a obrigatoriedade de depósitos judiciais. Então vejam, também para depósitos judiciais, mas aqui mais especificamente, e de valores de RPVs serem realizados somente em bancos oficiais. Determinação que viola os princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Além disso, cerceia os entes federados quanto ao exercício de suas autonomias. Então, entendendo o Supremo que onde se lê, tanto aqui nesse dispositivo, no 535, quanto lá no 840, que fala de depósito de dinheiro, de pedras, de metais preciosos em bancos oficiais, onde se lê agência no Código de Processo, essa agência deve então poder ser vista tanto como uma instituição financeira pública, quanto uma instituição financeira privada, ok? Então, agência de banco oficial, agência de banco, instituição financeira pública ou privada. E para fechar, o Supremo também se debruçou sobre o artigo 144, inciso 8, que prevê uma hipótese específica de impedimento do juiz. Não custa nada lembrar que o Código prevê que é impedido o juiz quando figurar como parte cliente do escritório de advocacia, de seu cônjuge, companheiro, parente. Cuidado. Segundo o STF, como essa norma impõe que o juiz é impedido quando for autor, quando for réu, um cliente do escritório de advocacia, por exemplo, do seu cônjuge, o juiz ele precisaria exigir desse seu cônjuge, do companheiro ou do parente, que lhe encaminhasse quase que diariamente a relação dos seus clientes, para verificar então se naqueles processos existiam ali algum desses clientes, eventualmente, na condição de parte. E aí, por isso, o Supremo, aqui no informativo 1104, destacando que é inconstitucional esse inciso 8 do artigo 144, por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá bom? Bom, com isso, eu fecho aqui essa nossa rápida revisão de véspera, tratando, embora rápida, de pontos essenciais envolvendo, notadamente, a Defensoria Pública no processo civil, questões atinentes à Curadoria Especial, custos vulneráveis, alterações legislativas deste ano, declarações de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal quanto ao CPC também deste ano, temas que acho que são temas quentes aí para uma prova como essa. Então, te desejo muita sorte, espero aí as melhores notícias acerca do seu desempenho, te aguardo para os estudos da prova discursiva, em que a gente então vai montar aí uma turma para trabalhar questões próprias do examinador, que tem muita produção bibliográfica, e a gente fica por aqui. Forte abraço aí a todos, muita sorte, muito sucesso aí na prova do próximo domingo e a gente continua se falando. Abraços!